Oi, gente! Hoje a minha aula de geografia foi tão legal. Agora eu tenho que preparar a minha aula de história. Quando eu preparo minhas aulas, eu lembro de quando eu era criança. Quando tinha apresentação, eu ficava muito nervosa. Como é bom recordar. E hoje tem uma apresentação super importante. Hoje eu vou ter que falar sobre o resumo de história. Tô tão nervosa. Vem comigo. Tempo e história. Podemos perceber a passagem do tempo de diversas maneiras. Por exemplo, observando o movimento aparente do Sol, notando em qual estação do ano estamos e utilizando instrumentos de medição do tempo, como relógios e calendários. A linha do tempo serve para organizar os acontecimentos de modo cronológico, usando a periodização para demarcar períodos do tempo históricos. Marcos históricos são os acontecimentos considerados relevantes, que estabelecem rupturas históricas. A percepção da passagem do tempo por meio da observação dos fenômenos naturais é característica do tempo da natureza. A análise do tempo histórico por meio do estudo dos processos históricos ao longo do tempo chama-se diacrônia. E a análise que privilegia contextos simultâneos é chamada sincronia. Registros da história. O processo de transmissão oral do conhecimento ocorre quando o conhecimento é transmitido de uma geração para outra, por meio de conversas, relatórios, narrativas, contos orais e etc. Para construir o conhecimento histórico, os historiadores analisam vestígios deixados pelos grupos humanos ao longo do tempo. Esses registros são conhecidos como fontes históricas. Todas as pessoas são sujeitos históricos, pois contribuem para a construção da história. Origens da humanidade. A evolução dos seres humanos, segundo essa teoria, ao longo de milhares de anos, os seres vivos vão passando por transformações e as características adquiridas pelas espécies, quando favorecem seu modo de vida, são transmitidas aos descendentes. África, berço da humanidade. Os primeiros hominídeos surgiram na África há cerca de 2,5 milhões de anos. Charles Darwin e a seleção natural. As principais ideias da teoria da evolução foram desenvolvidas no século XIX. O processo de hominização. Nossos primeiros ancestrais passavam por um processo evolutivo ao longo de milhares de anos, desenvolvendo importantes características adquiridas. Esses processos evolutivos ficam conhecidos como hominização. Mesopotâmicos, hebreus e egípcios. Mesopotâmicos, povos politeístas que viviam na região localizada entre o rio Tibre e Eufrates. Criaram um dos sistemas de escrita mais antigos do mundo. Egípcios desenvolveram uma rica civilização agrícola às margens do rio Nilo e criaram a escrita hieroglífica. Hebreus, povos de origem semita, acostumados à vida no deserto e às práticas do pastoreio. Eram monoteístas e acreditavam na conquista da Terra Prometida. Povos do continente americano. A civilização maia ficou conhecida por desenvolver cidades com uma estrutura urbana avançada, com diversos tipos de edifícios e centros cerimoniais, utilizando para o comércio e para os rituais religiosos. Nessas cidades, o poder político era exercido por um líder religioso, considerado pelo povo um representante dos deuses. A civilização asteca. Os astecas tinham uma tradição guerreira e por isso ampliaram seus domínios, conquistando os povos que viviam na região. A civilização Inca. O Império Inca chegou a ter mais de 3.000 quilômetros de extensão e era habitado por cerca de 12 milhões de pessoas. Os povos Tupi e Macrogé. Tupi fazia parte do tronco Tupi, a língua dos indígenas. Alguns desses povos migravam da Amazônia para outras regiões do Brasil, ocupando principalmente o litoral. Macrogé. Os indígenas macrogés viviam em aldeias construídas perto dos rios,
Praticavam agricultura e dependiam também da caça, da pesca e da coleta para sobreviver. O Ocidente Clássico. A mitologia grega busca explicar a origem da terra, dos deuses e dos elementos da natureza. Antiguidade Clássica é o nome que recebe o período de mais de 1000 anos em que a civilização grega e romana se destacaram. A filosofia grega foi desenvolvida com base na busca por uma explicação racional para a natureza, o modo e os seres humanos. Cultura clássica é o conjunto de conhecimentos obtidos pelos gregos e pelos romanos durante a antiguidade. O latim tornou-se a língua oficial do Império Romano. O alfabeto grego foi uma importante contribuição para a formação do alfabeto que utilizamos atualmente da língua portuguesa. O direito romano foi uma das maiores criações da civilização romana e constitui um grande legado para a nossa cultura. Grécia Antiga. Formas de governo nas polis. No decorrer do tempo, as polis gregas tiveram diferentes formas de governo: monarquia, oligarquia, tirania e democracia. A polis de Atenas. Em Atenas, principalmente no porto de Pireu, circulavam pessoas de diferentes origens. Entre eles circulavam os egípcios, fenícios e babilônicos. Por isso, era intenso o intercâmbio cultural entre atenienses e outros povos. Ai, que bom que deu tudo certo na apresentação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Tchau!